Boa noite. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Deus, fazendo uma leitura na Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 a 3. 1 a 3. A irmã Gislaine vai fazer a leitura para nós. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, a testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém. O irmão Léo poderia orar para nós? Senhor Deus, obrigado a Deus pelo dia que o Senhor nos deu, obrigado a Deus pelo escudo que está acontecendo nesse momento. Abençoa a Deus aqueles que estão acompanhando aqui no Senhor por casa, Deus, e também aqueles que estão acompanhando em casa. O Senhor possa abençoar da mesma forma, para a palavra do Senhor possa estar tocando no nosso coração. Amém. Peço a Deus que esses irmãos concentrados no Teu nome, e tudo que viemos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Glória em Cristo Jesus. Amém. 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 Nosso primeiro hino, 201, voz de melodia, chamada final. Quando Cristo só trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos inimigos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgiu, e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no poder, e fizessem a chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Virarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. A vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Amém. O seu Mário poderia nos levarmos alguém em oração? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, na sua santa presença nesta noite, Pai, quero agradecer ao Senhor por o dia que o Senhor nos deu de vida, também pelo tempo que eu tive hoje no serviço, Pai, que o Senhor me deu capacidade para mim estar fazendo o serviço, mesmo no sol, o Senhor nos guardou, Pai. Muito obrigado, Pai. Sou grato ao Senhor também pelo retorno da minha filha, que foi feita a operação nela e ela está em casa, vindo que ela já melhorou, está melhor já. Sabemos que o Senhor esteve com ela na hora da cirurgia, Pai. Também nesse momento eu oro, Pai, para os demais irmãos que estão para chegar na casa do Senhor, que eles possam estar ouvindo a palavra do Senhor, assim como nós estamos aqui hoje para ouvir da sua palavra e ser praticante dela, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso próximo hino, número 98, Glória, Glória, Aleluia, do voz de melodia.
número 58, Tu és fiel, Senhor, do Ó de Melodia. bom? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração. Hoje, que é dia 28 de outubro de 2020, nós estamos aqui na Igreja Batista Boas Novas, no último culto do mês de outubro, sendo que já neste próximo final de semana estaremos adentrando aí o mês de novembro. Graças a Deus o Senhor tem abençoado o seu povo. Graças a Deus pela Gleice, nós oramos pela cirurgia dela. Ela já fez a cirurgia, removeu a pedra, já teve alta. Dona Juliana com Dona Marinalva foram buscá-la essa tarde, já está em casa se recuperando. O seu José também tomou a injeção, falou para mim que está com 50 anos agora, rejuvenesceu, né? Que bom, viu só? Graças a Deus. As crianças então vão subir para o culto infantil com sua professora e nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, por favor, as
crianças, com muita calma, podem subir para o culto infantil. Hoje não há berçário. Também quero bem-vindar os irmãos, as irmãs que estão nos acompanhando nesta transmissão online. Deus te abençoe. Nós temos alguns irmãos das Boas Novas em casa. Que Deus possa lhe falar ao coração, meus irmãos. E também temos alguns outros irmãos e amigos de outras igrejas que também estarão nos acompanhando no culto de oração desta noite. Que Deus possa abençoá-los. Abra sua Bíblia no livro de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5. Obrigado, Lari. 1 de Pedro, capítulo 5. O que Deus espera de um pastor? O que Deus espera de um pastor? Inclusive, o boletim informativo da igreja já está pronto. Eu mandei o arquivo digital no grupo da igreja, então daqui a pouco vou entregar a vocês todos o boletim impresso, para que você possa saber as atividades do mês de novembro. O que Deus espera de um pastor? Esse é o título da pregação desta noite. O que Deus espera de um pastor? A Bíblia diz assim, 1 de Pedro 5, versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Amém? O que Deus espera de um pastor? O que Deus espera de mim? O que Deus espera do Tiago? O que Deus espera desses homens que Deus tem levantado para estar à frente do seu rebanho? Se você observar, o rebanho é de Deus. Então nós temos esse privilégio de conduzir o rebanho que é de Deus. Vamos orar. Senhor e Deus, nós estamos reunidos nesta casa de oração que foi consagrada para cultuá-lo. E é através do estudo da sua palavra, Deus, que o seu povo se reúne com um grande desejo de aprender mais da sua palavra e das suas orientações. E hoje falaremos a respeito desse obreiro. Então venha, ó Deus, dar direção ao nosso coração para que conheçamos a tua palavra, inclusive o que o Senhor espera deste obreiro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele escreveu algumas recomendações para os presbíteros ou aos pastores da igreja, do qual ele se inclui. Ele mesmo diz aqui, eu, presbítero, como eles. Pedro, ele se inclui. A palavra presbítero traz a ideia daquele que preside a igreja. A palavra presbítero quer dizer aquele que preside, aquele que lidera uma igreja local. Irmãos, essas recomendações que o Espírito de Deus colocou no coração de Pedro, elas são necessárias, devido ao fato de que Deus há de levantar e tem levantado homens santos, homens fiéis, para pastorear o seu rebanho. Então Deus tem que chamar esses homens, Deus tem que capacitar esses homens, Deus tem que dirigir esses homens para que esses homens conduzam o rebanho dele.
Então essas recomendações são necessárias, porque se nós não as tivéssemos, como eu iria pastorear o rebanho de Deus? Não saberia. Então essas recomendações são necessárias. Vivemos dias onde várias pessoas se intitulam pastor e elas regem a igreja ao seu bem querer. Não é assim. Se Deus tem chamado um obreiro para pastorear, para presidir uma igreja, não é como ele bem quer. Há recomendações. Nós temos que aprendê-la. Nós temos que praticá-la. Mas quais são as características bíblicas para um pastor? Bem sabemos que o apóstolo Paulo tratou desse assunto na carta a Timóteo e na carta a Tito. Você quer saber mais sobre as características de um pastor? Paulo falou sobre isso na sua carta a Timóteo e na sua carta a Tito. Pedro, não obstante, também tratou desse assunto aqui nessa epístola, sendo que aqui esses presbíteros, esses pastores, além de ter uma grande responsabilidade sobre seus ombros, há também uma tremenda recompensa para esses homens fiéis, para esses pastores que presidem bem. São bons presbíteros, são bons pastores. Pedro destaca algo relevante para os pastores, a recompensa que ele mesmo, o Senhor, dará a esses homens, a esses bons obreiros. Não são todos que serão reconhecidos pelo Senhor como bons pastores, bons presbíteros, né? Seria bom nós sabermos quem são esses bons pastores. Nós já podemos saber. É só olhar para essas características que vamos ver agora, e você vai olhar na vida desses homens que Deus tem levantado, e vamos ver se há na vida deles esses elementos. Se houver, eles vão receber uma recompensa. Pedro falou, veja o capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Diz assim: ora, quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa do quê? Da glória. Irmãos, Pedro está indicando aqui que os pastores que desempenharem bem o seu pastoreio, apacentando, guiando os cordeiros, as ovelhas do Senhor, eles receberão uma coroa imarcessível. Uma coroa de um valor perpétuo, que Ele mesmo entregará a esses bons homens, a esses bons obreiros, a esses bons servos. Ele falou de uma coroa imarcessível. Alguém tem ideia do que significa uma coroa imarcessível? Significa um reconhecimento eterno. Um reconhecimento eterno. E por que os pastores serão galardoados com esse tipo de recompensa? Irmãos, uma das grandes dificuldades, eu tenho conversado muito com o Tiago. Eu tenho dito a ele um dos desafios do pastorado. Tenho conversado com ele. Espero que eu não tenha o desanimado. Não quero desanimar ele, não. Não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar, né? Eu tenho falado para outros obreiros: você quer que eu seja politicamente correto ou quer que seja franco? Eles falam: quero que o senhor seja franco. Eu prefiro. Irmãos, uma das grandes dificuldades no ministério é o reconhecimento desses obreiros. É o reconhecimento. Bons obreiros, irmãos, eles não estão preocupados com os holofotes, mas o que há de ingratidão para os bons. Não estou falando de qualquer obreiro, eu estou falando dos bons. Aqueles que se presidem bem, aqueles que lideram bem e se afadigam
no ensino e na oração. É a falta de reconhecimento. Embora, e é verdade que esses homens não estão preocupados com reconhecimento e projeção humana, mas é fato. Os verdadeiros e bons pastores, muitas das vezes, eles não têm o seu devido reconhecimento do seu trabalho. Na verdade, são poucas as pessoas que sabem reconhecer o bom trabalho desses homens. E na verdade, esses homens, embora eles sintam isso, eles não estão tão preocupados com reconhecimento público, né? Porque eles estão preocupados, na verdade, com a vida das ovelhas. E muitas das vezes eles privam a si mesmos pelo bem da igreja, né? Os bons pastores, eles privam a si mesmos para o bem da igreja. Muitas das vezes suportando angústias, calado, suportando afrontas sem revidar, suportando dificuldades, acolhendo, absorvendo as suas lutas, calado, né? Não se vê muito pastor reclamando. E muitas vezes o trabalho, o labor, a dedicação desses homens não são reconhecidas merecidamente. Não são. Irmãos, o ministério, ele é muito ingrato. Falei isso para Tiago. O ministério é muito ingrato. Se você quer ir, então você vá por convicção que Deus está te chamando. Não vai por reconhecimento que você não vai ter. Não vai ter. Vai porque você tem plena convicção de que Deus tem chamado você para essa obra. Lembro-me de uma fase difícil no meu ministério, que li a história de um pastor ancião. Chorei como criança quando li aquela história, porque me identifiquei. E chorei, não por tristeza, mas não foi aquele choro de desabafo, de saber que há pessoas que estão passando exatamente, estão sentindo exatamente o que eu estou sentindo. Porque aquilo que li, me identifiquei. A história diz de um pastor ancião, no final do seu ministério, chegou uma carta da missão, pedindo a ele que se preparasse para encerrar o seu ministério. Ele lamentou muito, não queria deixar o ministério, mas a missão mandou uma carta e pediu para ele voltar. Já estava cansado, serviu há muitos anos, serviu muito bem. Sua esposa, cansada, já idosa, pensaram, depois de ter servido tanto o Senhor, como será que eles nos receberão? Como será que a igreja os receberia? Poxa, o pastor estava super entusiasmado, disse o velho pastor. O desafio começou na hora que ele teve que comprar a passagem de volta para casa, encerrando o seu ministério. O dinheiro não chegou. Eles suspenderam as ofertas missionárias. A oferta parou. As igrejas que sustentavam esse obreiro decidiu assumir novos pastores iniciantes no ministério, né? Ele mesmo comprou a passagem de volta para casa, com mudança e tudo mais. Durante a viagem, eles começaram a imaginar como seria a recepção quando eles chegassem à rodoviária. Como é que a igreja que os enviou os receberiam? Próximo já da cidade, o ônibus, adentrando a rodoviária, ele pegou uma agenda como de costume e teceu algumas palavras, porque ele iria falar para as pessoas, as tantas que lá o receberiam na rodoviária. O pastor mal esperava, mal sabia que também naquele ônibus estava um político muito importante. E próximo da rodoviária, ele olhou pela janela um monte de pessoas com bandeiras, a gritos, a coro. O pastor fechou a cortininha, né, do ônibus, acordou a esposa, chegamos, querida do céu, tem um monte de gente nos esperando.
pegou a agenda dele, colocou as últimas considerações. Ele combinou com ela que eles seriam os últimos a sair do ônibus, para não criar um tumulto aos demais passageiros. Dali a pouquinho, um silêncio. Um silêncio. Ele se preparou para sair, preparando-se para uma calorosa recepção. E quando eles desceram do ônibus, não havia mais ninguém na área de desembarque. Não havia ninguém. Todos já tinham ido embora. Afinal de contas, não era para ele aquela calorosa recepção. Já idosos, sem força, avançado em dias, tiveram que chamar um táxi. Com muita dificuldade, colocaram a pouca bagagem que tinha no táxi e vieram da rodoviária à sua casinha sem falar muito, calados. Mas que bom que eles tinham uma casinha. Certamente alguém estava olhando a sua casinha, cuidando dela. Mas não foi assim que eles a encontraram. A casa toda pichada. Mato alto, janelas quebradas. E eles se surpreenderam. Ninguém cuidou da sua casinha. Embora alguns haviam se prontificado a cuidar. Não se preocupe, pastor. Pode ir no campo. A gente cuida da sua casa. Quando o senhor voltar, ela será bem aconchegante para recebê-los de volta para casa. Pois bem, eles se surpreenderam porque ninguém cuidou. Eles adentraram a casa toda empoeirada, cheia de mofo, infiltração. A esposa correu para dentro, abriu as janelas, as portas, foi para a cozinha lavar louça. Depois de alguns minutinhos, a esposa o chama. E ela diz o seguinte: poderia ir ao mercado comprar algumas coisas para nós? Ele falou sim. Mas antes de sair pela porta e ir ao mercado, próximo à sua casinha, ele disse a ela: posso lhe pedir um favor? Ela disse sim. Pergunta para seu Deus se é isso que a gente recebe depois de ter servido a Deus há tantos anos. Se é isso que a gente recebe quando chega em casa. Ela nada respondeu. Ele saiu, fez a comprinha, e depois de alguns momentos, algumas horas, ele retorna, ele coloca a compra na mesa e pergunta a ela: e aí, você falou com o seu Deus? Se é isso que a gente recebe depois de ter servido a Deus há tantos anos? Ela disse a ele: sim, eu perguntei para Deus. Ele te respondeu? Ela falou sim. Ah, é? E o que ele falou? Ele falou que nós não chegamos em casa ainda. Ainda nós não chegamos em casa. Está vendo o que essa sábia mulher falou? Ela tem toda a razão. Ainda não chegamos em casa. Por isso que Pedro vem dizendo: há uma pessoa que não vai esquecer do trabalho desses homens, da dedicação deles. E Pedro fez questão de escrever sobre isso, que os bons pastores receberão uma tremenda recompensa quando eles chegarem em casa. Eles receberão do Senhor uma imarcessível coroa da glória. Jesus, irmãos, saberá reconhecer o trabalho desses servos que desempenharam bem, que serviram bem. Hoje no mundo temos tantos pastores que são mais importantes que Cristo, são mais famosos. Existem pastores que são celebridade. Eles não pregam, é um show. O que eles fazem é um show. Jesus não aparece no culto de muitas igrejas, porque eles projetam a si mesmos. Existem pastores que são tão ricos, e nada contra o pastor receber bem,
receber bem os seus honorários. Afinal de contas, a Bíblia nos orienta, merecedores de dobrados honorários, aqueles que presidem bem e se afadigam no ensino. Mas existem pastores que são muito ricos, são bilionários. Existem pastores que na verdade são falsos pastores. São lobos vestidos de ovelhas, também existe. Mas pensando sobre o pastor, sobre o presbítero, o que Deus espera deles? E Pedro vai comentar no versículo 2 o que Deus espera de um pastor. Ele vai dizer no versículo número 2 do capítulo 5: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Algumas traduções colocam força, não por força, mas espontaneamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que Deus espera de um presbítero? O que Deus espera de um pastor? O que Deus vai esperar do Tiago? O que Deus vai esperar de mim? O que Deus vai esperar de outros homens que estão no ministério? Deus espera que esses homens o sirvam voluntariamente, espontaneamente. Isso que Deus espera em primeiro lugar, que eles sirvam a Deus espontaneamente. Irmãos, veja que Pedro faz uma clara distinção entre pastorear o rebanho constrangendo ele e pastorear o rebanho espontaneamente. Ele faz aqui um contraste. Na verdade, ele vai trazendo vários contrastes, né? Irmãos, uma coisa é pastorear a igreja porque eu quero ter um chamado para fazer isso e não me vejo não fazendo isso. E outra coisa é pastorear por constrangimento. Isso quer dizer forçar as ovelhas, obrigá-las. É pastorear com truculência, com violência. Há pastores que não pastoreiam, eles ameaçam as suas ovelhas, chantageiam as suas ovelhas, exploram as suas ovelhas. Há uma expressão muito forte e dura, por boca do profeta Ezequiel, que reverbera exatamente essa observação número 1 aqui, do apóstolo Pedro, que censura pastores que conduzem o rebanho de Deus, as forçando, as constrangendo. Interessante que há muitos pastores que dominam com muito rigor. Eles não pastoreiam, eles exploram, eles as constrangem. O profeta de Deus diz que esses pastores que pastoreiam assim são pastores infiéis. Eles dominam suas ovelhas com rigor e dureza, não agem com amor, não agem com cuidado, com zelo, mas severamente as conduzem, as submetendo um jugo pesado, a fardos pesados, cansativo, exaustivo. Certamente eles estão engordando com a gordura das ovelhas, eles estão se aquecendo com a lã das ovelhas, eles estão se enriquecendo com a venda das ovelhas, mas eles mesmos, eles não se importam com a vida pessoal das ovelhas. Veja o texto, profeta Ezequiel, capítulo 34. Abra lá, por favor. Profeta Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, faz parte dos profetas maiores. Capítulo 34, Ezequiel 34, versículo 4. Esse texto vai descrever os pastores que pastoreiam o rebanho de Deus por constrangimento. 34, 4. Sabe como que é pastorear por constrangimento? Está aqui, 34, 4.
a fraca não fortaleceste. O que o pastor deve fazer com a fraca? Fortalecer. Tá certo. A doente não. O que o pastor deve fazer com as ovelhas que adoecem? Curar elas. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Isso. Mas dominais sobre elas com rigor. Está vendo? Há muitos homens que assumem o pastoreio e se comportam desse modo. Pastor que age assim não é um bom pastor na perspectiva de Deus. O profeta, ele ainda acrescenta no capítulo aqui seguinte que as ovelhas acabam se dispersando. Elas estão sendo exploradas, elas se cansam e elas fogem. E quando elas fogem, não tendo quem as proteja, elas acabam sendo vítimas fáceis para os lobos. Versículo 5 diz exatamente isso. Assim se espalharam, por não haver quem? Por não haver pastor. E ficaram para pasto, para refeição, para comida. De quem? De todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Consequentemente, irmãos, essas ovelhas, elas se tornaram pasto para as feras do campo, ou seja, uma referência às pessoas que vão se aproveitar dessas ovelhas. A Bíblia vai dizer, inclusive, que Satanás anda ao derredor como leão. Leão é um tipo de besta, fera do campo. Você acha que leão não se alimenta de cordeirinhos, de ovelhas? E sabe qual é a figura de leão no sentido negativo na Bíblia Sagrada? A quem um leão predador é aplicado? A quem? Ao diabo. Você percebe que essas ovelhas, essas pessoas que pertencem a essas igrejas, cujo pastor a pastoreiam, as explorando, elas acabam se dizendo. Eu conheço um monte de gente assim. E você vê essas pessoas presas, fáceis de Satanás. E Satanás as destruindo, as seduzindo, as devorando. Ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar, ovelhas dispersas, presas fáceis. Então, espontaneidade são aqueles atos que o pastor tem de tratar e cuidar das feridas das suas ovelhas, porque o pastor se importa com a vida delas. Ele não fica bem quando as suas ovelhas não estão bem. Ele se aflige quando elas estão aflitas. Ele se angustia quando elas estão angustiadas. Porque tem um coração de pastor. E ele sabe que ao tratar de suas feridas e suas angústias, muitas das vezes elas darão cabeçada no próprio pastor. Muitas delas morderão o pastor. Muitas delas agredirão o pastor. Serão agressivas, estúpidas, muitas vezes impacientes, mas ele as pastoreia espontaneamente, embora não sem lutas, não sem lágrimas, não sem peleja, mas estão fazendo aquilo que o Supremo Pastor os orientou a fazer. Mesmo que muitas vezes sozinho em relação até às próprias ovelhas, que muitas vezes nem afeto demonstra a esse pastor que está tratando de suas feridas.
Muitas das vezes sem gratidão, mas ele está lá à porta, vigiando-as, mesmo que de longe. E sabe por que eles estão lá? Mesmo com todas cabeçadas, mordidas, porque eles estão lá espontaneamente, como Deus quer. Em segundo lugar, Deus também espera que esses homens sirvam de boa vontade. 1 de Pedro 5, versículo 2. De boa vontade. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Mais uma vez, Pedro fazendo um contraste aqui. Entre aquilo que é o normal, as pessoas agirem, esses homens que são revestidos de autoridade, daquilo que Deus espera que eles vivam, né? Parece-me que boa vontade aqui está estreitamente ligado com prontidão e disposição. Deus espera que o pastor seja solícito, seja pronto, seja disposto. É óbvio que todos nós somos levados por tantas motivações, né? Quais são as motivações de um pastor? Um pastor, irmãos, ele pode se sentir motivado a pastorear por várias razões. E muitas das vezes o pastor é levado por motivações razoavelmente corretas. Alguns pastores, infelizmente, eles são movidos a fazer o que fazem por razões perversas. Então existe um lado sombrio do pastorado. E Pedro aqui, ele ressalta isso para nós. Ele traz um destaque. Ele vai dizer para nós que existem obreiros que pastoreiam por sórdida ganância. Sórdida ganância. São aqueles que fazem simplesmente pelo dinheiro. São mercenários. Interessante que Paulo, quando trata sobre o pastorado, ele vai falar a Timóteo para tomar cuidado com esses homens. 1 de Timóteo capítulo 6, veja lá o que ele vai falar sobre esse assunto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Então Deus espera que esses homens sirvam de boa vontade, não por sorte da ganância. 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte do quê? Fonte de lucro. Irmãos, a ênfase de Paulo, que Pedro aqui resgata, é usar a igreja como trampolim para uma estabilidade econômica. Mais uma vez, por favor, eu não estou falando que o pastor não deva receber os seus honorários. Eu creio que o pastor deve ser sim honrado devidamente pelo seu trabalho. Um pastor deve sim receber o seu salário. A Bíblia diz isso. O mesmo Paulo que fala para cuidar desses obreiros que usam, né, a piedade como fonte de lucro, é o mesmo Paulo que vai falar a Timóteo o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros
que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois as Escrituras diz: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então não estou falando do mérito do salário, não é esse o ponto. Um obreiro deve ganhar o seu salário, inclusive aqueles que se especializam na pregação podem dobrar o salário do moço. O que Paulo é contra é usar a piedade como fonte de lucro, que Pedro vem dizendo, sorte da ganância. Algo sórdido, irmãos, já é algo perverso, é algo sombrio, desprezível. Ganância é alguém que só pensa no dinheiro. Irmãos, pessoas gananciosas são pessoas extremamente egoístas. Só pensam no seu bem-estar. Uai, vocês não vão aumentar o meu salário, não? Cadê aquela viagem que vocês estão me devendo? Cadê meu carro novo? Vamos fazer uma campanha aqui para eu comprar o meu jato? Eu não tenho fazenda, todos os demais já têm fazenda. Um cara que só pensa em si mesmo, normalmente uma pessoa gananciosa, irmãos, ele não é uma pessoa generosa, que sabe doar, que sabe repartir, que sabe dar. Porque quanto mais ele consegue reter para si mesmo, mais a sua vida tem significado. Essas pessoas são movidas pela ganância. A semelhança de Balaão, sorte da ganância. Pessoas assim são corrompidas. Pessoas assim são compradas. Eu vou para a igreja que melhor paga um salário para mim, que melhor me dá um plano de saúde, que melhor me é remunerado. Não estou falando que pastor não deve ganhar bem. Eu estou falando que todo pastor ele deve ser honrado merecidamente pelo seu bom trabalho. Eu estou falando que dentro desse grupo existem pessoas que só pensam em si mesmos o tempo todo. Paulo vai dizer a Timóteo: haverá tempo que esses obreiros não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Haverão mestres que vão ensinar outros pastores e presbíteros como ganhar mais dinheiro, como arrancar mais dinheiro dos seus fiéis. Eles vão se cercar de mestres que vão incentivá-los nesse caminho, sendo que a Bíblia nos ensina a melhor dar do que receber. O profeta Ezequiel também falou desse lado sombrio desses obreiros. Você quer voltar para Ezequiel? Vamos voltar rapidinho? Ezequiel 34. É o terceiro profeta maior. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Você já decorou a sequência dos livros da Bíblia? Não? Então vem na sexta-feira, a gente está ensinando isso. Tá bom? Sexta-feira, você então tem hora marcada comigo aqui, 7h30. Ezequiel 34, versículo 3. Ezequiel 34, 3. Olha que o profeta vai dizer desses pastores infiéis, que são movidos de sorte da ganância. E que diz o texto: comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Está vendo, gente? Eles querem receber o melhor, mas eles não entregam nada. Eles não pastoreiam as ovelhas. As ovelhas estão completamente desassistidas, largadas. Mas ele quer
todo dia 5, todo dia 20, ou todo culto, reunir-se com o tesoureiro, me dá aí a minha parte. E as ovelhas que precisam ser assistidas? Pessoas assim, irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, são pessoas cruéis. Elas engordam enquanto os demais estão famintos. Eles são capazes de tirar do necessitado para esbanjar em si mesmos. Observe como Deus está preocupado tanto com o pastor, como com suas ovelhas. Irmãos, qualquer pastor precisa de sustento. Agora, o que existe de pastor que exploram os fiéis, não está no gibi. Então, são dois tipos de pastores diferentes aqui. Existe o pastor que é merecido, meus irmãos, o trabalho destes homens. Eles se afadigam. Você olha para a vida deles, são dedicados. Paga o salário desse moço honrosamente. Se a igreja tem condições, dobra o salário do moço. Mas, paralelamente, outros exploram os fiéis, enriquecendo-se por sorte da ganância. No entanto, as ovelhas nem pastoreadas têm sido. Então, boa vontade, descrita aqui pelo apóstolo Pedro, quer dizer o seguinte: mesmo que o meu salário não venha, mesmo que os recursos sejam poucos ou seja reduzido, isso não vai mudar a minha disposição de servir. Eu ainda vou servir e, se necessário for, reparto o pouco que tenho. Boa vontade. Eu tenho boa vontade de fazer. Que bom seria que vocês me honrassem devidamente, mas se não, não tem problema. Ainda de boa vontade servirei. Deus espera isso desses homens. Em terceiro e último lugar, Deus espera que esses homens sirvam como exemplo, que eles liderem pelo exemplo. 1 de Pedro 5, versículo 3. 1 de Pedro 5, versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Irmão, se há uma coisa difícil de fazer, é ser um espelho. É muito difícil ser uma referência. Porque para você ser uma referência verdadeira, você não pode fingir ser o que você não é. E na sua casa, sua esposa não vai deixar a sua fama de desmentir. Porque a pessoa que mais te conhece são seus filhos, são seus pais, é sua esposa, seu esposo. Algumas pessoas, elas se vestem de maneira que são admirados pelas pessoas de fora, mas em casa essas pessoas são péssimos exemplos. A Bíblia está dizendo que Deus espera que o presbítero pastoreie, lidere pelo seu exemplo. Uma das coisas mais difíceis de ser feita é deixar um legado. Um legado. O que é um legado? Deixar pessoas que continuem fazendo o que você as ensinou a fazer. Não porque você pregou para elas, mas porque elas viram você fazendo. É muito difícil isso. Deixar um legado. Deixar pessoas que foram bem discipuladas, foram equipadas para o serviço cristão. E nós sabemos que existem vários tipos de liderança. E cada tipo tem lá o seu valor. Né? Entretanto, há uma recomendação aqui nesse texto para o melhor tipo de liderança pastoral. Há vários tipos de liderança. E a melhor maneira de liderar alguém, segundo a perspectiva de Deus, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
é liderar pelo exemplo. Você ser uma boa referência, ser um modelo para ser imitado, para ser copiado. Obviamente, irmãos, que há algumas orientações que o presbítero deve fazer na igreja, que ele deve usar o púlpito. Ele deve usar uma salinha de aconselhamento, ele deve usar um banco de aconselhamento. Às vezes o pastor deve repreender, né, verbalmente, deve corrigir. Tudo isso é importante, Pedro fala sobre isso também. Mas Pedro vai dizer o seguinte: você vai ensinar, mas você vai liderá-los pelo seu exemplo. E eu sei que é mais fácil mandar a fazer. Eu sei que é mais fácil. É mais fácil porque você não tem que fazer. Você só delega. Faz isso, faz aquilo, porque você não fez isso. Na verdade, esse é o modelo que ele vai usar como contraponto. Ele vai dizer o seguinte: não lidere o rebanho como dominador, que vos foram confiados. O apóstolo Pedro está fazendo referência ao modelo de liderança do Império Romano. Vocês têm sido liderados assim, pela força, pela truculência. Ele é o chefe maior. Então você faz por medo. Você obedece, porque senão você vai apanhar, você vai ser privado, você vai ser preso, você vai ser morto. Aí vem o apóstolo Pedro e vai dizer o seguinte: não, Deus mandou dizer para os presbíteros, Deus também mandou dizer para mim, que Deus quer que a gente lidere o rebanho de Deus como referência para eles. Esse é o modelo que Deus quer. Que vocês sejam uma referência. Então viva o que você ensina. Viva o que você prega. Deixa eles verem isso em você. É muito mais difícil assim. Mas é a forma como Deus quer. O mais fácil mesmo é mandar, é obrigar, é falar. As pessoas, irmãos, elas precisarão olhar para o pastor, para o presbítero e ver: este homem, esse servo, é um homem de Deus. Vamos imitá-lo. Paulo falou isso em Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para esses homens, irmãos, Pedro vai dizer no capítulo 5, há uma coroa imarcessível, que ele mesmo vai entregar. Sabe por quê? Porque Deus reconhece o desafio do trabalho desses homens. Por isso eles receberão do Senhor um reconhecimento glorioso. Um reconhecimento perpétuo. Receberão a imarcessível coroa da glória. Para os bons pastores isso é um grande alento. Não quer dizer que o trabalho pastoral não tenha os seus momentos gloriosos. Tem os seus momentos gloriosos. Mas quando a gente fala de ministério, nós estamos falando de dificuldades. E as pessoas que vão estar à frente desses trabalhos são homens que Deus chamou eles. E eles deverão fazer isso espontaneamente, de boa vontade e liderando como referência, para que os demais possam imitá-lo. Por isso que você deve orar pelo seu pastor. Por isso que você deve submeter ao seu pastor. Hebreus fala sobre isso. Submeta aos vossos guias, para que eles pastoreiem o rebanho, não gemendo, mas com alegria. Vocês podem aliviar o fardo do seu pastor, apoiando ele, incentivando ele, sendo grato, não criticando. Na verdade, a crítica já é uma maledicência, né? Que precisa ser combatida ferozmente.
sendo um apoiador. Quem eu posso contar? Pastor, pode contar comigo. Como Paulo tinha aqueles homens que cooperavam com ele. Há esses homens. Que bom seria que a igreja acompanhasse o pastor. Eu creio que a igreja conseguiria produzir muito mais se tivesse pessoas assim na igreja. Espero que Deus levante pessoas assim. Então, quando a gente fala, ore pelo seu pastor, nós estamos aí para receber um pastor local. Ore por ele. Ore pela família dele. Ore para que Deus conduza todas as coisas. Caso esse homem venha para cá, vamos apoiá-lo. Vamos ajudá-lo. Vamos tornar o seu ministério motivo de alegria. Que ele não pastoreie gemendo. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Irmão Sebastião, eleve a Deus por aquilo que aprendemos e lembre, pastores e missionários que estão no campo. Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, damos graças ao Senhor por esse momento. Queremos agradecer o estudo que tivemos, Pai. Queremos agradecer ao Senhor por o Senhor estar nos abençoando. Agradecemos ao Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor esteja preparando um pastor para essa igreja, Pai. Que esse pastor possa ser bem recebido e que o Senhor possa estar no controle de tudo, Pai. Eu oro pedindo ao Senhor também, Pai, que o Senhor esteja abençoando os pastores que estão no campo, os missionários que estão no campo, que muitas das vezes passam por crise financeira, por muitas vezes a ingratidão da própria igreja também, Pai. O Senhor possa estar trabalhando no meio, no coração dos missionários, que eles sempre estejam animados no campo, Pai. Peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja trabalhando no nosso meio também, quebrantando nossos corações, para que nós possamos ser sempre fiel à palavra do Senhor e sempre esteja disposto a ajudar, a servir ao pastor, para que ele possa conduzir a obra do Senhor com alegria, com ânimo, com disposição, Pai. Peço tudo, ponhando essa oração nas suas mãos, Pai, pedindo, orando e agradecendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, estamos aí com isso, encerrando esse primeiro momento, né? Vamos entrar para o nosso intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho com um período de oração e já me despeço daqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão online. Espero que Deus também tenha desafiado o seu coração a respeito do seu pastor. A Bíblia, ela reconhece a importância desses obreiros, tanto é fato que lá no Apocalipse diz que esses homens estão na mão direita de Jesus Cristo. Quer dizer que Jesus mesmo pastoreia esses homens. Então, que tudo isso que você tenha aprendido possa também ter falado ao seu coração, tá bom? Obrigado a todos pelo seu tempo, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Uma oração silenciosa, a igreja está dispensada. Tenham todos uma boa tarde, boa noite, né? Até daqui a pouco, irmãos.